Você já reparou como alguns dias simplesmente passam como se você não tivesse estado lá? Você acorda, corre para cumprir tarefas, responde mensagens, resolve problemas, apaga incêndios e quando percebe, o dia acabou. Mas algo dentro de você sussurra: eu não vivi de verdade hoje. É como se o tempo tivesse escorrido pelos seus dedos, sem deixar marcas de propósito ou progresso. Esse é o inimigo invisível que a maioria das pessoas enfrenta: a rotina automática. Nosso cérebro é uma máquina eficiente. Ele ama padrões. Ele constrói hábitos para economizar energia e isso é útil. Mas quando esses hábitos nos conduzem sem reflexão, sem consciência, sem intenção, nós deixamos de viver e começamos apenas a funcionar. É aqui que mora o perigo. Estar ocupado virou um troféu. Corremos de um lado para o outro, preenchendo cada minuto com tarefas, como se isso provasse nosso valor. Mas será que isso nos aproxima da vida que realmente queremos? Ou será que estamos apenas distraídos demais para perceber que estamos andando em círculos? Quantas vezes você se pegou dizendo: hoje não deu tempo? Mas será que foi falta de tempo? Ou falta de clareza sobre o que realmente importa? Muitas pessoas vivem anos acima ocupadas, apressadas, cheias de atividades, mas vazias de significado. Porque quando não decidimos o que é prioridade, o mundo decide por nós. E o mundo sempre vai empurrar urgências, nunca importância. A vida moderna nos treina a responder e não a escolher. Notificações, e-mails, mensagens, demandas externas. Tudo exige nossa atenção o tempo todo. E assim, lentamente, sem perceber, entregamos o controle do nosso dia para o que grita mais alto, não para o que tem mais valor. Mas aqui está a verdade incômoda. A vida que você quer não será construída automaticamente. Ela precisa de intenção, de escolhas conscientes, de presença. E tudo começa com um simples reconhecimento. Se você não estiver no comando, a rotina vai assumir o volante. Se o dia não for seu, ele será de alguém. E se você não o moldar com intenção, ele será esculpido pela pressão do mundo ao seu redor. A verdade é simples. Ninguém constrói uma vida extraordinária por acidente. Tudo começa com a forma como você constrói o seu dia. Imagine por um momento um arquiteto. Ele jamais começaria uma construção sem uma planta. Antes do primeiro tijolo, há uma visão, há cálculos, há alinhamento entre o que se quer e o que se faz. Por que então vivemos tantos dias sem sequer um rascunho do que pretendemos realizar? O que diferencia as pessoas que avançam das que estagnam não é talento, é intenção, é direção. Jim Rohn dizia: nunca comece o seu dia até que ele esteja finalizado no papel. E isso não é sobre controle excessivo, é sobre clareza, sobre domínio, sobre viver com propósito. Planejar o dia não é uma prisão, é liberdade. Porque quando você sabe o que quer, você pode dizer não com mais força ao que não serve. Pode escolher suas batalhas, pode proteger sua energia. Sem um plano, qualquer distração parece oportunidade. Qualquer urgência alheia vira prioridade. Mas com um plano, você tem um filtro, um norte. E não é preciso complicar. O mais poderoso é o mais simples. Aqui vão 3 pilares que funcionam de verdade. Defina 3 prioridades inegociáveis. Não são 10 tarefas, são 3 pontos essenciais. Aqueles que, ao serem concluídos, fazem o dia valer. Se tudo mais falhar, mas essas 3 coisas forem feitas, você saberá que avançou. Crie blocos de tempo focado. Reserve períodos curtos, protegidos, onde você se dedica exclusivamente a uma dessas prioridades. Nada de multitarefa, nada de distrações. É um compromisso com você mesmo. Quando você reserva tempo para o que importa, sua mente entende: isso é sério. Proteja sua manhã. A primeira hora do dia define o tom das demais. Evite começar com redes sociais, e-mails ou mensagens. Comece com intenção. Pode ser um momento de leitura, de escrita, de silêncio. Amanhã é solo fértil, e o que você planta nela tende a florescer pelo resto do dia.
A psicologia nos mostra que o senso de controle sobre o próprio tempo está diretamente ligado à sensação de bem-estar. Quando sentimos que conduzimos nossa rotina, em vez de sermos arrastados por ela, nossa autoestima se fortalece. Não é apenas produtividade, é identidade. Você começa a se enxergar como alguém que constrói, que decide, que faz acontecer. E isso muda tudo. Você começa a perceber que os dias não precisam mais ser um turbilhão de urgências. Eles podem ser jornadas com direção, momentos de criação, não apenas de reação. E sim, haverá dias em que as coisas sairão do script. Mas quando você tem um plano, até o improviso tem contexto. Até o caos encontra limite. A diferença entre um dia perdido e um dia produtivo pode estar em apenas 10 minutos de planejamento intencional. Então, se você quer mudar sua vida, comece pelas suas manhãs. E se quer mudar suas manhãs, comece na noite anterior. Planeje, visualize, escolha, porque quando o dia amanhece e você já sabe para onde vai, você se torna imparável. E é justamente aí que encontramos o próximo obstáculo. Mesmo com um plano, ainda há algo que pode nos derrubar. Algo sutil, sorrateiro e perigosamente eficaz em sabotar até mesmo os dias mais bem planejados, os ladrões de tempo e atenção. Você pode ter um plano, pode acordar com as melhores intenções, pode ter clareza, foco e prioridades bem definidas, mas ainda assim, ver seu dia escapar por entre os dedos. Por quê? Porque existe uma força sorrateira que atua nos bastidores da sua rotina. Ela não bate na porta. Ela se infiltra, silenciosa, disfarçada de urgência, de entretenimento, de necessidade. Estamos falando dos ladrões de tempo e atenção. Vivemos numa era em que nossa atenção é a mercadoria mais disputada do planeta. Cada notificação no seu celular, cada pop-up no computador, cada som de mensagem nova, é um grito por sua mente. E o que parecia ser apenas um pequeno desvio se transforma numa sequência interminável de distrações que fraturam o seu dia. Essas interrupções não roubam apenas minutos. Elas roubam presença, roubam profundidade, roubam sua capacidade de entrar em estado de fluxo, aquele espaço mental onde grandes ideias nascem e grandes tarefas são concluídas. A ciência é clara. A cada vez que você se distrai, seu cérebro leva cerca de 20 minutos para voltar ao mesmo nível de foco anterior. 20 minutos perdidos por uma olhadinha no celular. Agora, imagine isso se repetindo 5, 10 vezes por dia. Não é só tempo que está sendo levado, é sua energia criativa, sua clareza. Sua pasma Jim Rohn dizia que algumas pessoas gastam tanto tempo lidando com as pequenas formigas da vida que se esquecem do elefante bem à frente delas. É exatamente isso. Estamos tão ocupados com o barulho que deixamos de ouvir a melodia do que realmente importa. Esses ladrões de atenção se escondem em hábitos disfarçados de normalidade. Ver só um vídeo, checar só uma mensagem, dar uma olhadinha nas redes. Mas essa sequência de pequenos vazamentos transforma o seu dia num colapso silencioso. Quando você percebe, já está esgotado, sem ter feito nada que te movesse na direção certa. Então, o que fazer? Aqui estão 3 estratégias para recuperar sua atenção e, com ela, o controle do seu tempo. Checkpoints de distração. Estabeleça momentos específicos no dia para verificar e-mails ou redes sociais. Ao invés de checar o tempo todo, escolha 3 horários fixos. O simples ato de limitar já devolve à sua mente um senso de comando. Modo foco. Crie um ritual para entrar em concentração profunda. Pode ser colocar o celular em outro cômodo, usar um timer, escutar uma música específica ou até vestir-se, como se fosse trabalhar fora. O cérebro responde a símbolos. Crie os seus. Desinstale para instalar paz. Avalie quais aplicativos realmente servem ao seu propósito. O que não alimenta sua mente ou sua missão consome sua vida. Desinstalar não é perda, é liberdade. O mais importante é entender que a atenção é um recurso finito. E tudo que você foca, você alimenta. Você quer alimentar distrações ou construir uma vida de significado? Ladrões de tempo não são apenas externos. Às vezes são internos.
procrastinação, insegurança, a necessidade de parecer ocupado, para se sentir útil. Tudo isso precisa ser enfrentado com clareza, compaixão e estratégia, e quando conseguimos proteger nossa atenção, surge um novo desafio: distinguir entre estar ativo e estar produtivo. Porque nem toda atividade é progresso, nem toda ação é avanço. Você já terminou um dia exausto, mas com a sensação de que não fez nada que realmente importasse? Essa é a armadilha da era moderna. Confundimos movimento com progresso, a ilusão da produtividade. Vivemos num tempo em que estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Mas estar ocupado não é o mesmo que ser eficaz. Uma maratona de tarefas pode ser só uma corrida em círculos, acelerada, mas sem destino. Essa diferença é fundamental e sutil. Estar ocupado é reagir o tempo todo. É apagar incêndios, responder mensagens, resolver problemas que nem sempre são seus. É correr de um lado para o outro como quem vive em guerra com o relógio. Já ser eficaz é escolher onde colocar sua energia. É agir com propósito. É entender que, entre tudo que você pode fazer, existe um conjunto pequeno de ações que realmente movem o ponteiro da sua vida para frente. Jim Rohn ensinava que não confunda a atividade com realização. E isso é mais atual do que nunca. A produtividade real não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que importa. E isso exige coragem. Coragem de dizer não ao excesso. Coragem de priorizar o essencial. A mente humana adora listas, tarefas, pequenos, checklists, porque eles nos dão a sensação de progresso. Mas sem critério, essas tarefas viram distração. Estamos ocupados apenas para não encarar o desconforto de focar no que realmente nos desafia. O cérebro, nesse sentido, prefere o conforto da familiaridade à tensão do crescimento. Por isso, é tão fácil passar o dia todo resolvendo coisas e tão difícil sentar por 2 horas e escrever aquele projeto importante. Porque uma é atividade, a outra exige profundidade, vulnerabilidade, presença. Então, como saímos dessa armadilha? Aqui estão 3 chaves que funcionam na prática. Regra dos 80-20. Identifique quais 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados reais. Elimine ou delegue o que estiver fora desse núcleo. Isso exige avaliação constante, mas economiza energia vital. Questione cada tarefa com honestidade brutal. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Se a resposta não for clara, talvez essa tarefa seja apenas ruído. Bloqueie tempo para o que transforma. Reserve parte do seu dia, mesmo que pequena, para o que é estratégico, para o que vai render frutos no médio e longo prazo. Isso é o que separa os construtores dos apenas ocupados. A psicologia da performance mostra que nosso cérebro precisa de recompensas tangíveis para manter a motivação. Mas se vivemos apenas de tarefas imediatas e pequenas, nunca ativamos o ciclo de progresso profundo. Ficamos presos ao curto prazo, e a longo prazo, isso nos consome. Pessoas eficazes não vivem para o agora imediato. Elas atuam com o olhar no futuro, mas os pés firmes no presente. Não se tratam com pressa, mas com prioridade. Sabem que o que realmente vale exige tempo, energia e foco. Elas não se perguntam: o que eu posso fazer hoje? Mas sim: o que eu devo fazer hoje para que amanhã eu esteja mais perto da vida que eu escolhi viver? Essa é a pergunta que começa a moldar não apenas o dia, mas o destino. E quando entendemos isso, que o segredo não está em fazer mais, mas em fazer melhor, então surge a última grande virada: assumir total responsabilidade pelo próprio tempo. É aí que deixamos de culpar o mundo, as distrações, o cansaço, e assumimos o volante com as 2 mãos. Vamos falar agora sobre esse ponto sem retorno, a responsabilidade radical por cada minuto do seu dia. Chega um momento em que não há mais desculpas, nem atalhos, nem ninguém para culpar. É quando a ficha cai. O tempo é seu. Sempre foi. Esse é o ponto de virada. Enquanto você enxergar sua rotina como uma prisão, seu trabalho como um fardo e o relógio como um inimigo,
vai continuar vivendo como vítima do próprio dia. Mas quando você entende que tem escolha, mesmo que pequena, mesmo que limitada, você se reposiciona. Você deixa de ser reativo e começa a se tornar autor da própria história. Jim Rohn dizia: você não pode mudar as estações, não. Pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Essa é a essência da responsabilidade radical. Não é sobre controlar tudo. É sobre assumir o controle do que está ao seu alcance. Suas decisões, suas prioridades, sua atenção. E aqui está a parte mais libertadora e ao mesmo tempo mais desafiadora. Ninguém vai te salvar do caos, da correria, da distração. Se você não fizer isso por si mesmo, ninguém fará. Não é o chefe que tem que respeitar seu tempo. É você que precisa aprender a colocá-lo como prioridade. Não é o celular que precisa parar de tocar. É você que precisa aprender a silenciá-lo. Não é o mundo que deve diminuir o ritmo. É você que precisa aprender a dizer: agora, não. Isso exige coragem, porque ao assumir responsabilidade radical, você perde o direito de culpar os outros, mas em troca, ganha um poder que ninguém mais pode tirar: o poder de conduzir sua vida com intenção. Muitas pessoas carregam ressentimento em relação ao tempo. Dizem: eu queria, mas não tenho tempo. E por trás disso, o que há muitas vezes é medo. Medo de tentar e falhar. Medo de se colocar em primeiro lugar. Medo de romper com o fluxo e assumir uma rota própria. Mas a verdade é que o tempo está aí. O mesmo 24 horas para todos. E ele não escolhe favoritos. Ele apenas responde ao uso que você faz dele. Pessoas bem-sucedidas, produtivas, realizadas, não têm mais tempo que você. Elas só aprenderam a tratá-lo como o recurso precioso que ele é. Aprenderam a defendê-lo como se fosse vida, porque é. Então, aqui está o convite. Pare de negociar seu tempo como se ele fosse abundante. Ele não é. Cada minuto que passa é irrecuperável. Cada escolha que você adia é um passo a menos na direção da vida que você diz querer. Assuma, não com peso, mas com propósito. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Precisa olhar para sua rotina e perguntar: o que aqui é meu mesmo e o que eu só aceitei por costume? O que aqui me move e o que só me ocupa? Responsabilidade radical é isso: sair do piloto automático, parar de repetir o que os outros fazem e começar a construir uma vida que seja autêntica, consciente, sua. Não importa o quão bagunçado seu dia esteja, sempre haverá um ponto de partida. Sempre haverá uma próxima hora para fazer diferente. Sempre haverá um espaço entre estímulo e resposta. E esse espaço é onde a sua liberdade vive. E quando você assume esse espaço, algo muda. Você para de correr atrás do tempo e começa a caminhar lado a lado com ele. É aí que chegamos à última virada: transformar essa consciência em hábito, em estilo de vida, em uma filosofia de ação diária, porque saber não muda nada se você não agir. Vamos agora finalmente à prática: como integrar esse novo olhar à sua rotina e torná-lo permanente. Você já entendeu, o tempo é seu, a responsabilidade também, mas entender não é suficiente. Saber que precisa mudar não transforma sua vida. O que transforma é construir um sistema, algo que funcione mesmo quando a motivação falha. Afinal, a disciplina não nasce do entusiasmo, ela nasce da estrutura. E aqui está a grande diferença entre quem vive no improviso e quem vive com intenção. Os primeiros confiam na força de vontade, os segundos confiam nos hábitos e nos sistemas, que criaram para proteger o que mais importa. Jim Rohn dizia: a motivação é o que faz você começar, o hábito é o que faz você continuar. E é justamente esse hábito, essa rotina moldada por escolhas conscientes, que se torna o alicerce de uma vida em que o dia não te controla. Então, como criar um sistema pessoal de gestão do tempo? Vamos a 4 pilares simples, porém profundos. Clareza, de propósito. Antes de planejar qualquer dia, você precisa saber por quê. O que você quer construir? O que quer sentir ao fim da semana? Onde quer estar no próximo ano?
Sem esse norte, qualquer atividade vira distração disfarçada de utilidade. Toda manhã, antes de abrir as notificações, pergunte-se: qual é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje para avançar rumo ao meu propósito? Essa pergunta tem o poder de reorganizar seu dia inteiro. Blocos de tempo intocáveis. Escolha 1 ou 2 momentos do seu dia em que você fará trabalho profundo, sem interrupções. Chame de horário sagrado. Pode ser 1 hora pela manhã ou 2 à tarde, não importa o tamanho, importa a consistência. Durante esse tempo, elimine tudo que rouba sua atenção. Celular longe, e-mails fechados, distrações bloqueadas. Esse é o momento em que você entrega o melhor de si para o que realmente importa. Revisão semanal. Tire 30 minutos, uma vez por semana, para revisar sua agenda, suas metas e suas ações. Olhe para o que funcionou, para o que te desviou, para o que pode ser melhorado. Essa prática simples te mantém no leme. Te permite ajustar o curso antes que o desvio se torne um naufrágio silencioso. Quem revisa, evolui. Quem vive só reagindo, repete erros. Ritual de encerramento diário. Antes de encerrar o dia, dedique 10 minutos para planejar o seguinte. Liste 3 prioridades reais. Não uma lista interminável, apenas o essencial. Isso reduz a ansiedade e dá direção. Você dorme com paz e acorda com clareza. Perceba, tudo isso não é sobre controlar cada segundo. É sobre criar espaços para o que realmente transforma. É sobre decidir todos os dias que seu tempo não será deixado ao acaso. E talvez você esteja pensando, mas isso parece muito rígido. Não é. Pelo contrário, isso é liberdade. Estrutura não é prisão. É o que permite que a criatividade floresça. É o que permite que você diga sim para o que importa e não para o que apenas ocupa. O sistema não precisa ser perfeito. Ele precisa ser seu. Precisa refletir sua vida, sua rotina, sua energia. O segredo é começar pequeno e ajustar. Com consistência, os resultados aparecem. E com resultados, vem a motivação. Não se trata de viver em função da produtividade. Trata-se de viver com intenção, com propósito, de fazer as pazes com o tempo e torná-lo um aliado, não um tirano. E quando esse sistema começa a funcionar, algo extraordinário acontece. Você para de correr e começa a caminhar com firmeza. E a cada passo constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Agora chegamos ao nosso fechamento, e nele deixo não apenas um convite, mas um chamado. Um impulso para que você escolha, de uma vez por todas, sair da superfície e mergulhar no que realmente importa. No fim, tudo se resume a uma escolha simples, mas poderosa. Ou você segue vivendo no piloto automático, ou decide, de uma vez por todas, tomar o controle daquilo que ninguém pode viver por você. O seu dia. Tome o controle, não de tudo, mas do que importa. Dos primeiros 30 minutos da manhã, do que você escolhe priorizar. Da coragem de dizer não. Do compromisso com seus sonhos, não só com suas tarefas, porque no fim, o dia é seu, e ninguém vai vivê-lo por você. Agora me diga, o que em você precisa mudar para que os seus dias parem de te engolir? O que você vai começar a fazer diferente amanhã de manhã? Escreve aqui nos comentários. Seu comentário pode ser o início de uma mudança real e pode inspirar outras pessoas que, assim como você, também estão tentando sair do caos e construir algo melhor. Vamos transformar essa sessão de comentários em um espaço de consciência e decisão, porque no fim das contas, o dia é seu e agora é com você. E se esse vídeo te inspirou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Novos conteúdos profundos toda semana.